passo a relatar o processo de contas TCE 16.198/10, que trata das contas anuais de gestão do município de Amarante, relativas à Prefeitura Municipal, aos fundos especiais e à Câmara Municipal. Integram ainda esse processo as contas do Hospital Municipal Luiz Carlos, perdão, do Hospital Municipal só um momento que o sistema aqui do Hospital Regional Francisco Aires Cavalcante. Dou início então ao relato. Trata-se da prestação de contas de gestão dos órgãos e unidades administrativos integrantes da estrutura do Poder Executivo e Legislativo do município de Amarante, contas essas relativas ao exercício financeiro de 2009, apresentadas a esta Corte de Contas para análise e julgamento nos termos do inciso 2º do artigo 86 da Constituição Estadual. A prestação de contas, composta pelos relatórios contábeis demonstrativos e demais documentos constantes da resolução TCE 1605/07, foi entregue a este tribunal no prazo estabelecido no artigo 33, inciso 4º da Constituição Estadual. Após a regular instauração do processo de contas e com base nos documentos demonstrativos e relatórios contábeis apresentados, a Secretaria do Tribunal deu início à instrução processual. Concluída a fase de instrução, o órgão responsável pela instrução dos processos de contas, essa Corte, apontou as seguintes ocorrências em seu relatório: a ausência do envio na prestação de contas dos seguintes documentos demonstrativos e relatórios: cópia da ata da audiência pública, cópia da lei e outros instrumentos legais que regulamentam a realização de despesas sob o regime de adiantamento, cópia de processo licitatório, de declaração de utilidade pública ou certificação de entidade beneficente de assistência social da entidade beneficiada com auxílio, contribuição ou subvenção, demonstrativo das subvenções, auxílios e contribuições referentes aos meses de janeiro e fevereiro, demonstrativo de créditos adicionais referentes ao mês de abril, inscrição da entidade beneficiada com auxílio, contribuição ou subvenção no Cadastro Nacional de Entidades Beneficiadas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, lei específica que discipline a concessão de auxílios, contribuições e subvenções, plano de cargos e salários atualizado e demonstrativo de despesas empenhadas e pagas no mês de julho, demonstrativo esse que deveria ter sido enviado do Sagres, por meio do Sagres. Aquisição de bens e serviços com violação de disposição expressa na lei de licitações. Menção aqui a ausência de licitações para as seguintes aquisições de bens e serviços: construção no valor de 10 mil, material de consumo no valor de 55 mil, material permanente no valor de 77 mil, quadras poliesportivas que alcançaram o montante de 291 mil, contratação de pessoa jurídica especializada em evento para realização do 15º Encontro Cultural no valor de 82.510, serviços de limpeza pública, varrição, os valores de R$ 262.304, o valor, melhor dizendo, serviços de recuperação de ruas, praças e avenidas, 226 mil, manutenção de postos tubulares, 47 mil, aluguéis de veículos, 627 mil, aluguel de veículo para atender às necessidades do gabinete do prefeito, 108 mil, aluguel de veículos para atender às necessidades da prefeitura no valor de 228.960, e ainda relacionada a essa mesma irregularidade, a fragmentação de despesas,
sendo estas da seguinte natureza: prestação de serviços de assessoria contábil e jurídica, 129 mil, serviços de serviços de recuperação de crédito tributário do INSS, 100 mil, e serviços técnicos especializados em contabilidade, 99.396. Consta ainda no relatório de instrução como ocorrências a ausência de comprovação de despesas com aluguéis no valor de R$ 982.533, sendo esse levantamento feito por determinação do plenário dessa Corte, conforme decisão 280/10 de 4 de março de 2010. Pagamento de remuneração a título de reformas e pensões no valor de 10.462, identificação de credor na nota de empenho diferente daquele constante na nota fiscal emitida, bem como nos recibos. E ainda menção à contratação por tempo determinado, contratação essa que alcançou o valor de R$ 144.170,65. Essas são as ocorrências apontadas no âmbito da Prefeitura Municipal. No caso do Fundeb, na gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza, foi do período de 1 de janeiro a 31 de março, as ocorrências apontadas relacionam-se à ausência do envio na prestação de contas de cópia do protocolo de entrega da remessa eletrônica das informações do CIOP ao Ministério da Educação e aquisição de bens e serviços com violação do disposto na Lei de Licitações. Essas aquisições alcançaram um montante de R$ 125.441,40 nesse período esse, no caso, de 1 a 30 de março do exercício financeiro de 2009. E ainda menção aqui a despesas com aluguéis, 126 mil, com ausência de comprovação de tais despesas. Acúmulo de funções do prefeito municipal, por fim, essa foi a ocorrência aqui, a quarta ocorrência apontada no caso do Fundeb. O prefeito municipal acumula das funções de gestor do fundo e de dirigente superior da administração municipal. Na gestão do senhor João Luiz Viana, que foi de 1 de abril de 1 a 29 de abril, nós temos apenas a ausência no envio da prestação de contas de cópia do relatório ou parecer do órgão de controle interno e do demonstrativo do fluxo de almoxarifado, constando como irregularidade. No caso do Fundo Municipal, corrijo aqui, no caso do senhor João Luiz Viana, o período de gestão diz respeito a 1 de abril a 31 de dezembro. Retifique, portanto, a informação dada. As contas do Fundo Municipal de Saúde na gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza, de 1 de janeiro a 31 de março, apresentaram como ocorrências o não envio na prestação de contas da relação dos pagamentos e dos contratos realizados referentes aos meses de janeiro a março, e a aquisição de bens e serviços com violação de disposição da Lei Federal 8.666, mais especificamente, fragmentação de despesas para aquisição de combustíveis, material médico odontológico,
transporte técnico da Secretaria e das equipes do PSF e fretes de veículos. Valores esses, respectivamente, de 11.019, 8.595, 8.498 e 135.931 reais. E ainda a ausência de comprovação de despesas com aluguéis de veículos no valor de R$ 8.498,40. Na gestão do senhor Agenor de Almeida Lima, que foi de 1 de abril a 31 de dezembro, temos como ocorrências a ausência das seguintes peças na prestação de contas: relação dos contratos e atos jurídicos análogos, inclusive adiantamentos firmados nos meses de abril a dezembro, e aquisição de bens e serviços com violação da lei de licitações, especificamente aquisições com ausência de licitações para aquisição de material odontológico, R$ 12.838, material médico, R$ 66.216, aquisição de medicamentos, R$ 35.505, transporte de equipes do PSF, R$ 176.000, e combustíveis e lubrificantes, R$ 53.498. A informação ainda nos autos, a ausência de comprovação das despesas com aluguéis já citadas, que alcançaram a cifra de R$ 176.861,40. Quanto ao Fundo Municipal de Assistência Social, na gestão do senhor João Luiz Neto Alves de Souza, nós temos como ocorrência a relação dos processos de contas dos seguintes documentos: cópia de ato que estabelece os critérios para definição de pessoas carentes para fins de concessão de benefícios, cópia do plano municipal do fundo, bem como de suas alterações. Há ainda informações acerca da ausência do demonstrativo da execução da receita orçamentária. Demonstrativo esse referente ao mês de março. Na gestão da senhora Eva Maria, que foi de 1 de abril até 31 de dezembro, informa a instrução como ocorrências nesse período do exercício financeiro: a ausência do demonstrativo de fluxo de almoxarifado na prestação de contas, aquisição de bens e serviços com violação da lei de licitações, ausência de licitação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes no valor de 39.000 e fragmentação de despesas para aquisição de materiais de informática e locação de veículos, dos valores respectivos de 9.632 e 16.724. Informa ainda a ausência de comprovação das despesas referentes aos aluguéis de veículos, ora citados. No caso do hospital, na gestão do senhor Luiz Carlos Nogueira, nós temos como ocorrências a ausência dos seguintes documentos na prestação de contas: demonstrativo analítico, relação de notas de empenho, relação dos pagamentos realizados no mês de junho, e aquisição de bens e serviços com violação de disposição expressa na Lei Federal 8.666, mais especificamente, ausência de licitação para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares no valor de R$ 227.951,21 e fragmentação de despesas para aquisição de combustíveis e lubrificantes e gêneros alimentícios, valores respectivos R$ 30.202 e R$ 52.297. No período de gestão, no
Período de gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza. A informação que consta dos autos, apontada como ocorrência, diz respeito apenas à fragmentação de despesas para gêneros alimentícios na ordem de R$ 9.745. Câmara Municipal. Gestão do senhor Agapto Alves de Vasconcelos Filho. Ocorrências apontadas dizem respeito à ausência do envio na prestação de conta de cópia da lei e outro instrumento legal que regulamente a realização de despesas sob o regime de adiantamento, demonstrativo analítico, anexo 3, referente aos meses de fevereiro e março, demonstrativo financeiro referente ao mês de fevereiro, leis, resoluções e outros instrumentos legais que disciplinem os subsídios dos agentes políticos municipais e relação das sessões extraordinárias realizadas, contendo identificação do poder que porventura as tenha convocado e mais especificamente referente ao mês de janeiro. Esse foi o demonstrativo que deixou de constar no balancete do mês de janeiro. E a menção também é uma variação de 20% no subsídio dos membros do Legislativo Municipal. Quanto às contas de governo, informa a instrução o envio da LDO e da LOA dentro do prazo, a observância ao equilíbrio orçamentário e a abertura de créditos adicionais dentro do limite autorizado. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que manifestou-se, no caso das contas de governo, pela emissão de parecer prévio recomendando ao Poder Legislativo Municipal a reprovação das contas de governo e ainda, no caso da Prefeitura Municipal, na gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza, o julgamento de irregularidade com aplicação de multa e imputação de débito de R$ 15.170 ao prefeito municipal, referente ao pagamento de inativos sem regime próprio de previdência social e dos valores inscritos no ativo realizável, bem como comunicação ao Ministério Público Estadual. Propõe no caso do Fundeb o julgamento de irregularidade das contas do Fundo Especial na gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza, com aplicação de multa. Já na gestão do senhor João Luiz Viana, o julgamento proposto pelo Ministério Público de irregularidade com ressalvas. Opina o órgão ministerial na gestão do senhor Agenor de Almeida Lira, relativo ao Fundo Municipal de Saúde, pelo julgamento de irregularidade com aplicação de multa. Já no caso do senhor Luiz Neto Alves de Souza, o gestor do Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, propondo ainda a aplicação de multa nos termos do artigo 41, inciso 2º, alíneas C e D da Lei 4.721. Na gestão da senhora Conceição,
Na gestão do senhor Luiz Neto Alves de Souza, gestão essa do Fundo Municipal de Assistência Social, propõe o Ministério Público de Contas o julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Manifestando-se do mesmo modo quanto à gestão da senhora Eva Maria de Abreu. No caso do Hospital Municipal, opina o Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva das contas do senhor Luiz Neto Alves de Souza, e pela regularidade com ressalvas as contas do senhor Luiz Carlos Nogueira. Por fim, quanto à Câmara Municipal, propõe o órgão ministerial o julgamento de regularidade de irregularidade às contas do senhor Agapto Alves de Vasconcelos Filho, imputação de débito de R$ 28.166,70 referente à variação do subsídio e comunicação ao Ministério Público Estadual. Senhor presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros dessa corte, ilustríssimo representante do Ministério Público de Contas, demais presentes a esse plenário. Hoje, essa sessão de julgamento iniciou-se com uma discussão em torno da lei estadual de iniciativa do deputado Fábio Novo, no que tange à obrigatoriedade da formação de equipes de transição, tanto por parte do gestor que está deixando o cargo, como também, principalmente, daquele que está assumindo. Mais do que parabenizar essa iniciativa e bem como o comportamento dos órgãos de controle diante desse ato normativo, desta lei, entre eles o Tribunal de Contas, devo dizer da importância desta lei para o presente momento. E o que me faz aqui, conselheiro Alisson, voltar ao tempo, a data de 5 de novembro de 2008, quando o senhor Luiz Neto, ao ser declarado, após ser declarado prefeito eleito, peticionou, junto ao então gestor que o antecedeu, exatamente o que nós ouvimos aqui nesse plenário: a formação de uma equipe de transição para que o seu antecessor lhe passasse todas as informações necessárias, inclusive via documental, o que foi negado. Insatisfeito e inconformado com essa postura antirrepublicana e antidemocrática, diga-se de passagem, o mesmo encaminhou a situação, mediante ofício, ao Ministério Público da comarca e também ao Tribunal de Contas. De maneira que essa postura do seu antecessor resultou em que o mesmo viesse a assumir no dia 1º, totalmente sem saber a situação em que se encontrava o município de Amarante, as contas da Prefeitura Municipal de Amarante. Posterior à posse, o mesmo ingressou na via judicial com as ações necessárias, dentre elas a exibição de documentos públicos, porque não ficou ali sequer um processo licitatório, não ficou ali sequer um ato administrativo, tipo portarias. Isso veio a causar um grande transtorno para o início da administração pública, da sua gestão.
que esperamos que não aconteça a partir do dia 1º de janeiro de 2013, diante da postura dos órgãos de controle. Afirmo isso porque o que se alega no presente caso está documentado nos autos. Por exemplo, as medidas judiciais repousando as folhas 1.285 a 1.295 dos autos. E também as folhas 4.331 a 4.332. Essa introdução, senhor relator e nobres conselheiros, se dá em razão de que, quando do julgamento, o que se espera é que essa corte também leve em consideração a dificuldade em que o senhor Luiz Neto iniciou a sua gestão, por exemplo, sem saber que estava por vir vários débitos oriundos de relações de trabalho precatórios na ordem de 16 milhões de reais. Mas, não obstante todas as dificuldades encontradas, o mesmo manteve-se numa linha coerente de administrar, numa linha, eu diria, responsável de gerir recursos. E isso se faz como prova o teor da própria prestação de contas, onde se percebeu que falhas existiram, mas falhas, muitas vezes, de procedimento, de caráter formal, que não veio a macular os atos da gestão ali realizados. A exemplo, devo iniciar, no mérito dessa prestação de contas, que as peças orçamentárias, todas encaminhadas dentro do prazo legal. LOA, LDO, PPA e, por que não dizer, a abertura de créditos adicionais dentro do limite estabelecido em lei. Mais do que isto, a administração deu cumprimento à agenda positiva de política pública. Por exemplo, aplicando 39,10% com gasto na educação, 18,53% com a saúde e 76,35% no magistério. Apenas tendo um ponto a ser discutido e justificado, consoante o gasto de pessoal, que foi um pouco acima, em razão de não ter a realidade do município colocada à disposição, e o mesmo sofreu com, inclusive, decisões judiciais obrigando a contratação via mandado de segurança. Esse ponto, ele, analisado com o gasto de pessoal total do município, percebe-se que, embora o executivo tivesse sido colocado acima do limite, mas o município como um todo cumpriu. Tivemos alguns pontos no tocante a registros contábeis, mas que, em sede de defesa escrita, todos os pontos foram esclarecidos. No que tange ao balanço orçamentário, no que tange ao balanço patrimonial, bem como a demonstração da dívida flutuante. Senhores conselheiros, o que se coloca aqui é que, diante dos pontos colocados no tocante às contas de governo e diante do cumprimento dos índices e demais pontos positivos, é que se afirma que essas falhas, por menor que sejam, elas não têm o condão de levar à formulação de um parecer desfavorável às mesmas, de já requerendo que seja contrariado o parecer do Ministério Público. Diante da dicotomia de análise promovida por essa Corte no que tange às contas de gestão, estas analisadas sob o prisma de julgamento, nós temos que, do que foi relatado, realmente, a própria DEFAM e o Ministério Público apontaram alguns pontos que merecem esclarecimentos. A defesa teve o cuidado de minuciosamente analisar toda a documentação juntada em sede de defesa escrita em sede contraditória. Mas por quê? Exatamente para afirmar que todas as peças, os documentos que no parecer do Ministério Público afirmam como ausente, na verdade,
estão, sim, consoante. Eu levaria aqui mais do que 10 minutos para ler todos os processos licitatórios, mas a título de exemplificativo, material de construção realizado a tomada de preço 13 de 2009, publicado no Diário dos Municípios, conforme folhas 2.666 a 2.671, informado ao Tribunal de Contas do Estado, conforme folhas 2.670 e publicado o seu estado de contrato, conforme folhas 2.726. Todos os questionamentos voltados para o procedimento licitatório girou em torno da não publicação em jornal de grande circulação. Nós sabemos que o princípio da publicidade, ele é, sim, cumprido quando o gestor informa no site do Tribunal de Contas a realização das licitações. Porque mais do que no Piauí, nós podemos dizer que no Brasil e no mundo, este certame foi divulgado. Tanto que hoje, podemos afirmar que, com uma grande margem de segurança, que grande parte das empresas, não só no Piauí, mas no Brasil afora, procuram editais para participar através dos sites, tanto no governo federal como nos governos estaduais. De maneira que, mais do que isso, também deu-se publicidade no Diário Oficial dos Municípios. É uma questão aqui, nós percebemos, de procedimento e que não tem o condão de macular de forma alguma os processos licitatórios realizados. Tanto que em nenhum momento se questionou superfaturamento ou direcionamento dessas licitações. Doutor, antes do senhor concluir, eu tenho algumas indagações a fazer. Não entendi. Já entrou no segundo tempo, viu? Antes do senhor concluir, eu tenho algumas indagações a fazer. O senhor gostaria de fazer logo? Mais especificamente, esse montante elevado com contratação de aluguéis de veículos. Com relação ao levantamento de aluguéis de veículos, como falei, nós fizemos uma análise minuciosa dos autos e repousa as folhas 1281 a 1283 o levantamento que mostra os gastos realizados com este objeto. Tá? De maneira que esses valores, nós temos aqui o assessor jurídico que fez o acompanhamento do ato administrativo na época, que gostaria só de esclarecer melhor a Vossa Excelência. Senhor relator, senhores conselheiros. Senhor relator, na verdade, o aluguel dos veículos realizados pelo município de Amarante se dividiu em algumas etapas. A primeira delas, que é o maior vulto de valores, se representa ao transporte escolar do município, em que o valor desse contrato ficou em torno de R$ 627 mil, se a memória não estiver me faltando. Quero ressaltar que o município é muito extenso e são várias as rotas municipais para levar os alunos à devida escola. E digo mais, esse valor dessa forma, pela extensão que o município possui, porque o valor do quilômetro rodado é R$ 2,18. Se pegarmos fazer uma análise, uma pesquisa de preço no mercado, até no nosso estado, veremos que esse valor é bem ínfimo ao que é praticado naquela época e principalmente hoje. Outra indagação diz respeito a essa inscrição de restos a pagar. Por que valores tão elevados inscritos no final do exercício a título de restos a pagar? Nós temos aqui 1 milhão... R$ 1.756.000 inscritos a título de restos a pagar. Que despesas foram essas realizadas que acabaram resultando em inscrições de obrigações de um montante tão elevado? Pelo menos a primeira. Bom dia. A relação de empenhos inscritos em restos a pagar, ela foi juntada ao balanço e, se a gente observar, os valores mais expressivos são relativos a obras em andamentos, obras que estavam licitadas e contratadas, já tinham tido início e os empenhos foram feitos globais. A maioria dessas obras foram de convênios oriundos da gestão anterior e cujo
cronograma só começou e os empenhos só foram realizados já no final do exercício, daí porque elas foram inscritas em restos a pagar. Tudo bem, doutor. Obrigado. Diante do que se coloca aqui, nobre relator e seus conselheiros, nós temos que qualquer falha de procedimento ou falha formal verificada na prefeitura também ela foi apontada nos fundos de maneira que for da mesma forma esclarecida em sede de defesa escrita, tanto no que concerne ao encaminhamento de peças, essas feitas e encaminhadas, umas tempestivamente, outras não, remanescendo apenas o caráter de intempestividade, consoante o entendimento do MP, no tocante também à realização dos procedimentos licitatórios, todos informados de maneira a garantir o princípio da publicidade. A título de melhor esclarecimento da Vossa Excelência, a Prefeitura Municipal de Amarante, durante o exercício de 2009, bem como nos demais, sempre teve o cuidado, conselheiro Alisson, de comunicar ao Ministério Público da comarca a realização das licitações. Por exemplo, gostaria de ler aqui um ofício encaminhado ao doutor José de Arimatea Dourado Leão, promotor de justiça da comarca de Amarante, em que consta nos autos em que o mesmo se dirige da seguinte forma: vimos por meio deste, representando nossos cumprimentos, convidar Vossa Senhoria a se fazer presente na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Amarante, em sessão de abertura de envelopes de processos licitatórios, nas datas e horários adiantes estabelecidos, aqui elencando o procedimento, a data, o horário de abertura e o objeto, de maneira que todas as licitações o promotor da comarca tomava conhecimento antes da sua abertura, o que mostra a transparência, o que mostra a lisura e o que mostra, acima de tudo, o cumprimento da legalidade. Diante dos pontos aqui elencados, é que se requer, nobre relator e senhores conselheiros, que as presentes contas sejam julgadas regulares com as ressalvas que essa corte entender necessárias. É o que tinha a princípio a colocar. Senhor conselheiro relator, senhor presidente, senhor procurador. Isso. Eu, de início, esclareço que sou patrono do gestor Agenor de Almeida Lira, exclusivamente responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde no período de 1º de abril de 2009 até 31 de dezembro de 2009. Senhor relator, no que tange em que pese os pertinentes esclarecimentos feitos e a importante observação feita pelo patrono que me antecedeu, doutor Viana, o qual cumprimento e parabenizo pela defesa oral, eu faço questão de ressaltar alguns pontos com relação ao gestor Agenor, doutor Agenor de Almeida, que se encontra também presente aqui em plenário à disposição de Vossas Excelências. Os pontos ressaltados, senhor relator, e é isso que é importante Vossa Excelência, na qualidade de julgador e os demais conselheiros compreenderem, dentro da complexidade da administração pública municipal, como foi o primeiro ano de administração junto à Prefeitura Municipal de Amarante, e que foi esse o primeiro ano no exercício de 2009, o gestor assumiu no início de abril, conselheiro Jailson. E dentro dessas dificuldades, dentro dos questionamentos que foram feitos pela DEFAM e constante do parecer ministerial, dizem respeito a procedimentos, atos e gastos, todos com base em licitações feitas junto ao gabinete do prefeito e antes dele iniciar o exercício, o qual está responsável. Então, essas licitações, esses atos administrativos que foram feitos fora do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde, junto ao gabinete do prefeito, geraram alguns questionamentos no que tange
à contratação e aos pagamentos feitos pelo fundo, conselheiro Jailson. Só que não houve a ingerência, primeiro porque o gestor responsável, doutor Agenor, não participava da administração municipal naquele momento, senhor conselheiro relator, e também porque quando ele começou a participar, ele também não tinha ingerência, por exemplo, sobre comissão de licitação, não tinha acesso e não tinha as informações com relação a essa parte da administração pública municipal. Então, em que pese os questionamentos e a constatação de que essas irregularidades estavam afetas ao Fundo Municipal de Saúde, do qual o doutor Agenor assumiu de abril até dezembro de 2009, quando você vai observar a fundo do que se refere a essas irregularidades, são basicamente gastos com relação à licitação. E eu cito aqui, por exemplo, a aquisição de material médico-odontológico, hospitalar e medicamento, conselheiro Olavo, que diz respeito o quê? A contratação da empresa e os gastos referentes à empresa EM Mota Multimed, que de abril a dezembro de 2009 foram gastos R$66 mil referentes a essa empresa. E questiona-se o alto valor envolvido. Esse alto valor foi estabelecido numa licitação referente, que já foi citada aqui, e que diz respeito ao chefe do Poder Executivo Municipal, que tinha uma comissão única de licitação, e do qual o gestor aqui, doutor Agenor, nada participou, nada influenciou. Falo também do transporte de equipes do PSF. Doutor, esse valor colocado aqui, 66 mil. Esse valor aqui está colocado como, no caso, a irregularidade aqui apontada, diz respeito à ausência de licitação. Ok. Com relação a esse ponto, veja só, conselheiro Wallace. A aquisição de medicamentos, como era o procedimento? E de material, de medicamento hospitalar, como era o procedimento? O gestor do fundo fazia a solicitação ao chefe do Executivo Municipal, que determinava, autorizando ou não a compra junto aos setores competentes. Então, e essa aquisição... Vossa Excelência afirma, nesse caso, que quem ordena a despesa, mesmo no caso dos recursos do fundo, é o chefe do Executivo. Nesse caso? Nesses casos, sim. Nesses casos. Tanto é que também os demais procedimentos com relação às licitações foram feitos todos diferentemente da área e da esfera de atuação do gestor Agenor. Como foi, por exemplo, também aqui com relação à equipe do PSF. Por exemplo, o pregão responsável pela tomada de preço, que se refere ao transporte da equipe do PSF, que é a tomada de preço 02/2009, foi feita em 2 de março de 2009, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Ele entrou em abril de 2009. E há um questionamento com relação a esse período. E com relação a essa licitação. De igual modo, diz respeito à aquisição de combustíveis. A aquisição de combustíveis tem um processo licitatório, que foi a Carta Convite 01/2009, de 2 de fevereiro, que também não está no período afeto ao gestor. E o outro ponto também diz respeito à locação de frete de veículos, em que pese esses gastos terem chegado a um montante que a DEFAN considerou, digamos assim, ponderável, todos os gastos foram com base na tomada de preço 02/2009, que já foi citado anteriormente. Então, o que se observa é que o gestor Agenor de Almeida, ele bem ordenou, bem geriu o Fundo Municipal de Saúde. E boa parte, ou para não dizer a integralidade dos pontos levantados, que dizem respeito principalmente aos gastos e às licitações, foram ou de atos que já estavam, digamos assim, amarrados, né, com aspas na palavra, por terem sido feitos nos 3 primeiros meses, ou foram atos que ultrapassavam a esfera de atuação. E aí o gestor, o conselheiro relator, também está à disposição para falar, doutor Agenor. Qual passa a palavra aqui?
Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, nobre Ministério Público de Contas. Eu sou e faço gestão desde 1974. Já fui prefeito da cidade, fui diretor regional de saúde, unidade gestora com OD, fui coordenador de saúde, diretor de hospital, secretário municipal de saúde de 2000 a 2004, e todas essas oportunidades, minhas contas no Tribunal de Contas foram aprovadas por unanimidade e sem restrições. Eu faço questão de dizer isso para demonstrar a minha probidade administrativa. Tenho curso de gestão em saúde pública e, por isto, com relação a específica a este caso, eu gostaria de alguns esclarecimentos. Entrei em abril, o prefeito, inclusive, se encontra presente, pedi a relação das unidades ou das empresas às quais tinham ganho as licitações, me foram fornecidas as empresas e eu passei, então, a fazer uso e adquirir os produtos destas empresas. E em nenhum momento a Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, participou de licitação, chegava apenas para mim, secretário, a relação das empresas vencedoras das licitações e as quais eu tinha autorização para adquirir os equipamentos aqui relacionados. Nós entramos em abril, muitos produtos já tinham sido adquiridos, inclusive, especificamente ao gabinete odontológico, eu entrei com planejamento com o prefeito, dei a relação do que queria de material permanente, citando como prioritário este gabinete, e quando nós nos surpreendemos, o gabinete chegou à Secretaria de Saúde de uma empresa, como consta aí, que não foi licitado. Nós desconhecemos totalmente, mas o gabinete chegou à Secretaria, implantamos e está em pleno funcionamento. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria da mudança dessa referência, de considerar minhas contas do Fundo Municipal irregular, porque eu não participei de nenhuma licitação, eu apenas cumpri e fiz a gestão, geri, atendendo todas as metas da política municipal de saúde. Mas, como chegou lá, nós desconhecemos totalmente. Eu fui gestor, como eu já disse, fui prefeito, minhas contas por unanimidade aprovadas, diretor regional de saúde durante 8 anos, todas as contas aprovadas em OD, coordenador de saúde, diretor do hospital, e não é essa que, surpreendentemente, nós estamos sendo questionados como irregular nossas contas. Eu pediria, então, a reforma dessa solicitação, porque realmente nós não temos nada a ver com as irregularidades referidas. Muito obrigado, senhores. Senhor relator, só me permite, porque as palavras do meu colega Daniel suscitaram. O senhor pede a presidência, hein? Senhor presidente, por favor. Perdão. Bom, aqui foi relatado a questão da gestão da saúde, na pessoa do Dr. Agenor de Almeida Lira. Realmente, a Prefeitura de Amarante, ela concentra o seu setor de licitação no órgão único. Compreendo. E daquele órgão único se remete aos gestores o resultado dos processos licitatórios. Então, quando o processo é finalizado, é remetido a cópia do contrato, a planilha dos valores licitados, para que o gestor possa pautar suas compras futuras. No que pesa aqui que foi falado sobre a ausência da licitação dos medicamentos, na verdade, o que foi apontado pelo Ministério Público, não considerado o processo licitatório pelo fato da não publicação no jornal de grande circulação, que o meu colega Antônio Viana já teceu seus comentários. E diz ainda mais que o processo 1/2009 está aqui comigo, o original, aqui nessa banca. A tomada de preços 2/2009 já regulou a contratação do serviço de transporte das equipes do PSF. E aquilo que falei para a educação sobre a extensão do município também é carreado ao entendimento para as equipes do PSF, que devem abranger a toda a área, a toda a extensão territorial do município de Amarante. Com relação aos combustíveis, que ele falou que a Carta com 21/2009, a Carta com 21/2009 ela foi repetida, porque na primeira teve deserção, não teve comparecimento de licitantes.
E fizemos a carta convite, porque no município de Amarante existiam 3 postos de gasolina, e convidamos os 3 postos. E não tínhamos noção de quanto seria gasto, porque não houve essa transição que aqui foi mencionada. Tanto verdade é que aqui foi apontado fragmentação, mas não foi fragmentado, excelências, porque a carta convite 1 ela teve duração até o mês de junho de 2009, quando aquele contrato alcançou a cifra de R$77 mil aproximados. E foi realizado o pregão número 4, 2009, para o restante do exercício, evitando assim a fragmentação. O que foi feito também para a saúde, foi feito para a educação, assistência social e as demais esferas do governo municipal de Amarante. Era isso que eu tinha que complementar. Obrigado. Continua a discussão em votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu voto que é no sentido de que se emita parecer prévio recomendando ao Poder Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas das contas de governo. Eu pude verificar aqui que a irregularidade ou a ocorrência parece ter maior peso que dizia respeito exatamente àqueles valores excessivos inscritos em resta a pagar. E assim para esclarecer, antes para mim, o esclarecimento foi suficiente, oportuno. Essas obras, esses investimentos de natureza plurianual já empenhados, inscritos, portanto, sem restos a pagar. E no caso das contas de gestão da Prefeitura Municipal, o que assusta de início é esse montante com aluguéis de veículos. Isso sinceramente me causa, de início me causou um impacto. Quando você verifica o montante, ele parece sim ser elevado, mas eu estive conversando com o senhor, o senhor me explicou lá no gabinete mesmo, que o valor do quilômetro que é pago está dentro, aí, de acordo com os valores de mercado. Explicou a questão da extensão territorial do município de Amarante. E aqui também se trata do primeiro ano de mandato do prefeito, certamente com todas as dificuldades que um prefeito recém-eleito encontra. Dificuldades essas que nós tentamos diminuir com o nosso trabalho. Começará na segunda-feira. Isso para os próximos prefeitos. Então eu voto também contrariando a posição ministerial pelo julgamento de regularidade com ressalvas às contas do prefeito municipal, dos gestores dos fundos e do gestor da Câmara Municipal. Deixo também de imputar o débito proposto pelo Ministério Público de Contas, no caso da Prefeitura Municipal, um débito de R$ 15.170. Desses 4.708 dizem respeito ao ativo realizável. Verificando os autos, esse ativo realizável trata exatamente de salário família e salário maternidade. Valores esses que nada mais são do que créditos que se tem junto à União. Valores esses que serão compensados quando o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Nada de anormal aqui no tocante ao ativo realizável. Senhor presidente, é esse o meu voto. Conselheiro Jailson, como vota? Sou eu. O pão relator. Conselheiro Olavo. Não tem antes. Ah, não, tem não. Não tem não, que eu tirei. O relator. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Conselheiro Abelardo. Relator. Conselheiro Luciano. Aprovado então por unanimidade o voto do conselheiro relator.